Muito bem, vamos convidar aqui agora o casal, Claudinei e Dediana Libarino, a apresentar o Elias. Muito bem, está aí o Elias, lindo nome de um dos maiores profetas do Velho Testamento. Está aí o Elias, Dediane, o Claudinei, e a nossa palavra para vocês é aquela palavra do sábio em provérbio: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Nossa oração é que essa criança venha para ser uma bênção na vida de seus pais, e seus pais, pela verdade que conhecem o caminho, passar a essa criança os verdadeiros ensinos da palavra. E graças a Deus, aquele que é educado no caminho tem tudo para ser uma bênção. Que Deus abençoe vocês ricamente, Claudinei, Dediana e o Elias. Vamos orar. Pai querido, agradecemos o Senhor pela chegada do Elias, para a alegria dos pais, o Claudinei, a Dediane, e que eles tenham toda aquela sabedoria que vem do alto para instruir essa criança no caminho que deve andar. Que o Senhor os abençoe e que, ó Pai, seja somente bênção sobre bênção na vida dessa família. Nós oramos te agradecendo pela chegada desse menino, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Sê tu uma bênção, Elias. Amém. Deus abençoe. Um abração, queridos. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu para sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu para sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Como criança eu para sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe
deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém, graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Salmo 22, verso 6. Salmo 22, verso 6. Eu sempre estou lembrando desse salmo, principalmente desse verso. Esse salmo messiânico, Davi prefigura aquilo que Jesus, o Cordeiro de Deus, ia passar no seu sofrimento. E essa expressão, esse verso, é Cristo falando. Salmo 22, 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar. Meus irmãos, há 2000 anos atrás, não foi no dia 25 de dezembro, ninguém sabe a data. 25 de dezembro nós já falamos o porquê que é comemorado o Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o certo é que um dia Deus deixou toda a sua glória encarnado no seu Filho e veio habitar entre nós. E ali nasceu o maior verme de todos os vermes. O maior verme de todos os vermes. E eu tenho pensado neste assunto. Há muitos anos atrás o pastor Gerson pegou uma mensagem sobre verme. Eu não vou reprisar a mensagem que ele pregou e nem vou contar a história do Raimundo e do Salustiano, mas eu quero enfatizar a vida, o significado de um Cristo verme, um Cristo que disse: não sou homem, sou verme. E eu direciono essa mensagem como o Tolaiete dos Tolaietes. O Tolaiete dos Tolaiete. A palavra Tolaiete é hebraica e ela significa um verme, mas é um verme específico. Essa palavra aqui no hebraico do Salmo 22 é a mesma que é usada no livro de Jonas, aquele vermezinho. Esse verme, quando ele é pisado, ele é esmagado, ele solta um líquido vermelho e ele não reage. Quando você ameaça pisar nele, ele se encolhe. Aliás, isso é normal em muitos vermes. Você vai pisar nele, ele se encolhe. O verme não reage. O verme não é cobra. Cobra já fica ali, ponta para dar um bote. Mas o verme não, ele não reage. Por isso é que ele disse aqui: eu sou verme, não homem. No Salmo 53, verso 5, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca e ali foi moído. Moído. Sabe o que significa ser moído? Foi triturado, esmagado pelos nossos pecados. E você vai entender aquele líquido vermelho do vermezinho. Não se ofendeu, não reagiu, entregou tudo àquele que julga retamente, conforme nos diz lá 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até o 24, que depois vou ler essa passagem. Então Isaías 53, 5 diz: o verme foi moído. Agora, se o verme foi moído, e se ele disse: aprendei de mim, e se nós somos seguidores do verme, verme Tolaiete moído, que não reagiu, não se ofendeu, qual seria a nossa posição como discípulos do verme? Qual seria a nossa posição como discípulos do Tolaiete? O que é um discípulo? Um seguidor.
Discípulo é um seguidor, aquele que segue o ensino do seu mestre. Então eu convido os irmãos ainda nessa introdução, João capítulo 15, versículos 7 e 8. João capítulo 15, versículos 7 e verso 8. Disse o Senhor: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Viu o que ele está dizendo ali? Se permanecer em mim, dareis fruto. Irmãos, o que é? Então eu posso pedir tudo o que eu quero, o que eu vou receber? Não. Entenda aqui, pedir para dar fruto, pedir para ser verme, pedir para ser discípulo, pedir para ser um seguidor, pedir coisas que consultem a Deus naquilo que vai ser o melhor para a nossa vida espiritual. Pedir coisas espirituais, pedir o crescimento. Eu não desisto do avivamento, eu não desisto, tenho pregado isso, tenho buscado isso para a minha vida, eu quero isso em mim, eu quero um despertamento maior, eu quero mais fome de Deus, eu quero mais sede de Deus. E há muitos anos atrás, quando essa mensagem foi pregada aqui, eu disse para mim, eu tenho que ser verme, eu não posso ser homem. Homem briga, homem discute, eu não posso ser homem, tenho que ser verme. Eu tenho que ser verme, porque meu Salvador é verme. Verme que foi moído, verme que foi triturado, verme que padeceu o opróbrio por minha causa. Pedireis o que quiseres, vos será feito. Eu quero ser verme, meu Deus, eu quero ser verme. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Verme para dar fruto. Então, queridos, vermes não brigam, vermes não discutem, vermes não ofendem, vermes não se ofendem, vermes correm do pecado, vermes pedem perdão, vermes perdoam, vermes vivem as Escrituras, vermes oram. Vermes oram. Eu continuo batendo nessa tecla. Grandes problemas espirituais acontecem em nossa vida por falta de oração. Reunião de oração é bom, nós precisamos estar juntos, mas a principal reunião de oração é aquela que você ora sozinho, você e seu pai lá. Ali ele está te vendo, ali você vai abrir o coração para ele, a porta do quarto. Mateus 6,6, fecha a porta, entra lá, abre o coração. Eu creio, Deus tem me falado isso no meu coração, nós precisamos gastar mais tempo em oração. Se quiser ser verme, tem que orar. Se quiser ser verme, tem que buscar a Deus. Se quiser ser verme, tem que abrir o coração diante dele, tem que reconhecer o que você é, confessar pecado, alcançar misericórdia, e orar como orou aquele homem que provocou aquele avivamento no país de Gales. Quando Evan Roberts chegou no gabinete do pastor dele, o pastor dele só orava assim, só falava isso: quebra-me, Senhor, quebra-me, 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 quebra essa carne, quebra essa natureza errada, essa natureza adâmica, quebra, quebra. Que nós temos aquela resistência a quebrar determinadas coisas que estão dentro de nós. Nós resistimos. Quebra-me, Senhor, quebra-me. Verme tem que ser quebrado. Verme tem que ser quebrado. Então, queridos irmãos, nessa manhã, apenas algumas coisinhas a respeito de vermes. Primeiro, só tolaiete, vermes tolaiete, exercitam o perdão bíblico. O perdão bíblico. Olha, eu já preguei uma vez sobre essa passagem aqui, quero repetir, porque primeiro Paulo disse que não se cansava de repetir verdades, porque estas verdades significariam fruto de justiça àqueles que o ouviam, no caso lá em Filipenses capítulo 3, verso 1. Então, irmãos, abram a palavra do Senhor aí, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 5.
Eu sei que muitos irmãos têm essa passagem anotada, riscadinha na Bíblia, mas olha só que coisa tremenda. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória a Síria como instrumento de juízo sobre Israel. Era ele, o Naamã, herói de guerra, mas tinha um problema, porém leproso. O homem era todo aquilo, tinha conceito, herói de guerra, mas era leproso. Agora vejam bem no verso 2. Do verso 1 ao verso 2 tem uma distância. Do verso 1 para o verso 2, aconteceu uma distância aí, ó. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, não tem nem nome, a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes nupciais. Irmãos, vejam bem, do versículo 1 ao versículo 2 tem uma viagem. Levaram uma menina presa. Vejam bem, as tropas da Síria invadiram Israel, arrasaram Israel, fizeram o que fizeram lá. E aí pegaram uma menina, creio eu, uma adolescente. Pegaram uma menina adolescente, estão me ouvindo, adolescente? Pegaram uma menina adolescente, levaram uma menina, não foi convidada para ganhar tanto, ter 13º, garantia, não. A menina foi levada cativa, está aí, ó, cativa. Quer dizer, foi arrancada do convívio dos pais e levada para a terra da Síria, uma outra terra. Não foi convidada, não. Foi levada na marra, como se costuma dizer, né? Na marra, no berro, no grito, levaram a menina. Muito bem. Nessa viagem, o que passaria na cabeça dessa menina? O que passou-se na cabeça dessa menina quando ela foi levada de Israel até a Síria? Eu fico pensando, o que passou? Vingança? O que eu posso fazer para me vingar desse homem que arrasou minha terra, arrasou meus pais? O que eu posso fazer? Me vingar? Morra, desgraçado, é leproso? Morra! Quem mandou se meter com o meu povo? Morra! A carne quer isso. A carne quer vingança. A carne é olho por olho, dente por dente. Fez a mim, vai pagar. A carne quer se vingar. Mas olha a atitude dessa menina. Em vez de morra desgraçado, graça e compaixão. Graça e compaixão. Olha o verso 3 e 4. Disse ela: olha, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Ele, Eliseu, está lá em Samaria. Ele o restauraria da lepra. E aí vocês conhecem aqui a história. O rei mandou que Naamã fosse até Samaria, deu uma carta para o rei de Israel para que ele se apresentasse diante do profeta Eliseu. E aí ele vai e se apresenta diante do profeta. Tudo começou com uma menina que teve tudo para se vingar, não se vingou. Procurou a restauração do seu opressor. Aí vai falar com o profeta. O profeta nem recebe, mandou um mensageiro para ele, diz assim: manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Olha o que é o orgulho. Olha o orgulho é uma desgraça. O orgulho foi a queda de Lúcifer. O orgulho é uma desgraça. Veja as passagens bíblicas, o que é o orgulho? A miséria que o orgulho é. O orgulho é aquele eu lá dentro, ó, é o eu, é a carne lá dentro, é a carne. Aquela resistência. Olha só o que diz aqui, no verso 9 a 12, pule para o verso 9 até o verso 12. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou
e se foi, dizendo: ué, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. O orgulhoso é isso aí. O quê? Esse riozinho aqui? Primeiro ele não veio nem falar comigo, mandou um mensageiro, e depois me manda mergulhar nesse rio aqui, todo serpentuoso, quando eu tenho lá na Síria, Abana e Farfar, rios de melhores qualidades, mais vistosos. Ou então ele invocaria Deus e eu estaria aqui limpo da lepra? O orgulhoso é cego para as verdades espirituais, as coisas não entram, porque o orgulho não deixa. Aí, veja bem o que aconteceu. O orgulho é quebrado, cobra vira verme. O orgulho é quebrado, cobra vira verme. Veja do verso 13 ao verso 15. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, quer dizer, ele devia tratar bem os seus comandados. Olha o respeito que os seus comandados se dirigiram a ele. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, acaso tu não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante de Eliseu e disse: eis que agora, olha aí, eis que agora, aqui está a conversão, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo, e etc. Aí segue a passagem, Eliseu não aceita o presente e tal. Irmãos, tudo começou com uma menina tolaiete, tudo começou com uma menina verme. E eu quero, assim, resumir essa primeira parte dizendo: uma adolescente verme mudou a vida de um general de conceito. Uma adolescente verme não se vingou, uma adolescente verme, e eu então fico imaginando como é que uma menina tinha uma estrutura dessa. Vem de casa isso, seus pais deviam ser piedosos, para uma menina não se vingar, não desejar vingança. Olha só que uma adolescente verme, uma lição, a Bíblia diz: pastores devem ser modelos do seu rebanho. Irmãos, pastor para ser modelo tem que ser verme. Pastor para ser modelo tem que ser verme. Tem que ser verme. Tem que aprender com o Supremo Pastor. Sou verme, não homem. Diáconos foram chamados em Atos capítulo 6 para serem homens cheios do Espírito Santo. Para ser homem cheio do Espírito Santo, tem que ser verme. Professores que ministram escola dominical, ensinam a aliança, estão lá a lição, estão lá na frente, precisa ser verme. Não há vida triunfante em Cristo sem verminosidade. Tem que ser verme. Ele era verme. Verme não reage, verme não briga, verme se humilha, verme põe a boca no pó, se rasteja no pó. Nós ouvimos muitas coisas e às vezes não queremos conscientizar-se da realidade. Mas pare para pensar, Jesus pegar uma toalha e papel de discípulo, pés sujos, e lavar pé de discípulo, é verme. Pedro cortou a orelha do soldado, ele disse: pega, embanha essa espada aí. Não é assim não, não é com essa espada, é com essa aqui, ó. Essa é a espada do crente, é essa.
E aquele homem, aquele soldado que foi prender Jesus, ainda saiu com a orelha dela bem melhorzinha do que estava. Jesus pegou a orelha decepada e... Que milagre! Eu sou verme, eu não sou homem. Crente, você que me ouve aqui, meu irmão, quer vitória espiritual? Seja verme! Seja verme! Verme em casa, verme na sua vida espiritual, verme no seu dia a dia. Querem um modelo? Para terminar essa primeira parte? Abra lá na primeira epístola de Pedro. Eu disse que eu ia ler a passagem toda. Primeira epístola de Pedro. Davi falou lá, prefigurou que o Senhor disse, eu sou verme e não homem. Agora veja aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 24. Se tiver uma canetinha aí, anote a passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 24. Irmãos, para viver isso aqui, tem que ter vida com Deus. Não é fácil não, não é fácil. Eu estou pregando para mim, viu gente? Eu estou pregando para a minha vida, porque é uma batalha, é uma luta. Não é fácil não, não é fácil. Mortificar essa carne adâmica não é fácil não. Eu preciso da graça, por isso é que ela é melhor do que a vida. Eu preciso dessa graça para vencer essa carne miserável. Essa carne não quer fazer bem nenhum, ela só intenta contra o que é espiritual. Olha o que diz aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Quer dizer, você peca, leva umas bofetadas, porque pecou, então você suporta, bom, eu errei mesmo. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ué, mas essa é a loucura da pregação, essa é a loucura do Evangelho, é o preço da santidade, é o preço de ser verme. Isso agrada a Deus, verme que agrada a Deus, e para fazer isso aí tem que agradar a Deus, só o verme faz isso aí. Porquanto, verso 21, para isto mesmo foste chamados. Para quê? Para ser verme. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Foste chamados para ser verme, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos do tolaiete, seguir os passos do verme mor, supremo pastor, o qual, olha o 22, o qual Jesus Cristo não cometeu pecado, nem dolo, engano algum se achou em sua boca. Agora veja que coisa maravilhosa. Pois ele, Jesus Cristo, o verme, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, é verme, morreu para o pecado, vira verme, vivamos para a justiça, porque por suas chagas, moído, nós fomos sarados. Queridos, esse é o modelo para a vida do crente, discípulo de Jesus. Segundo lugar, vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Meus queridos irmãos, o segundo ponto dessa mensagem é o dano da ausência do perdão.
o dano da ausência do perdão. Satanás sabe que uma das coisas que mais derruba na vida cristã é amargura, é ressentimento, é ira, é ódio. E popularmente, num linguajar popular, isso é chamado de ranço. Ranço. Nome figurado, é ranço, popular, ranço. Ranço no coração pode matar. Mata uma igreja, mata um ministério, mata a família, espiritualmente falando, mata a vida cristã. O ranço leva, olha só, eu vou aplicar para os dias de hoje. O ranço leva àquela atitude do sacerdote e do levita, ó, passa de largo, passa de largo. E o que é passar de largo hoje? Dentro de um contexto de irmandade, num contexto eclesiástico, o que é passar de largo hoje? Separei aqui algumas coisas. Por exemplo, vira a cara, está sentada lá, vou sentar lá, vira a cara, evita, mal fala, cumprimento seco, frio, gelado, quando há cumprimento, maledicência, maledicência, que é uma praga. Maledicência é uma praga, é um cancro. Senta longe, estou com um problema com o irmão, vou sentar mais para cá, vou sentar mais para lá. Não falar, passar de largo. Sabe quem passou de largo? Um sacerdote e um levita. Aí vem um samaritano, verme. Verme não faz isso. Verme não faz isso. Verme não passa de largo. Verme não faz essas coisas de evitar, de não falar, de não cumprimentar. Não tem nada disso não. Verme segue aquele que disse: deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. O dano da ausência do perdão, no caso, o ranço, entendo o que eu vou falar. O ranço assassina o suicida espiritual. Olha aqui, o ranço assassina o suicida. Todo suicídio não deixa de ser um homicídio contra si. O ranço, ele assassina o suicida, porque quem guarda ranço, quem amargura, quem fomenta ira, quem fomenta ressentimento, é um suicida, gente. Está matando a vida espiritual. Vai viver na base de religião. O ranço vai minando a vida cristã. Como é que eu vou orar se eu tenho um problema com o irmão? Quando eu sou exortado na Bíblia a resolver, como é que eu vou falar com Deus? Gente, eu estou sendo religioso se tiver isso. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O ódio assassina o suicídio espiritual. Em Apocalipse 3, eu posso aplicar aquilo tranquilamente para a nossa vida. Aquilo foi dito para uma igreja: tens cara de que vive, estás morto. Apocalipse 3:1, tem cara de que vive, mas está morto, está se suicidando, espiritualmente se matando. E eu queria que os irmãos refletissem comigo, ainda em 1 João, vire a página aí no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versos 19 a 21. 1 João capítulo 4, versos 19 a 21. Olha que coisa terna e que exortação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Palavra, hein? Olha, se alguém disser eu amo a Deus e tiver ranço com o seu irmão, é mentiroso. Está escrito aí, gente. Olha, pode ler aí, está escrito aí. Está escrito aí.
Se alguém disser que ama a Deus e tem ranço com o irmão, está mentindo. Porque se amar a Deus é verme, e verme não guarda ranço. Verme resolve ranço, tira ranço fora. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Veja, a nossa vida aqui, ela espelha o que nós cremos em Deus. Lá no Salmo, se não me engano, 105, parece que Davi fala: tornem-se semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. O homem é semelhante àquilo que ele adora. O homem vai se assemelhar àquilo que ele adora. Se ele adorar um ídolo de pau, a fé dele será aquilo. Olha aí a maldade, a violência que está. O povo é semelhante àquilo que o povo adora, gente. Olha o mundo como está aí perdido, violento, corrupção para tudo. Deuses de pau, deuses de pedra, deuses vazios, filosofias vãs. Agora, Davi disse que o homem é semelhante àquilo que ele adora. Então, se nós adoramos Jesus, como é que eu vou odiar meu irmão? E aqui ele nos dá, olha, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Assim sendo, queridos, há o perigo, se o ranço não for resolvido, de um culto caimita. Sabe o que é um culto caimita? É um culto de Caim. Caim pegou e ofereceu a oferta dele. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 4 a 8. Aí o Senhor não se agradou da religiosidade de Caim, se agradou do que Abel fez, matou uma ovelhinha e deu de coração, cultuou de coração, pedindo misericórdia de Deus através daquele sacrifício. Caim não, Caim foi uma religiosidade, digamos assim, vou fazer porque tem que fazer. E a Bíblia fala que a ira de Caim foi tanta porque Deus aceitou o culto de Abel, a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim, que o rosto de Caim mudou. E diz o texto lá, que o Senhor falou para ele: Caim, por que mudou o teu semblante? Já reparou? Toda pessoa que guarda mágoa no coração, ressentimento, tem o semblante fechado, o semblante pesado, carregado, porque está escravo daquele com quem ela tem ranço. Caim matou Abel, a ira matou Caim. Queridos, cuidado. Cultuar a Deus com problema no coração é Caim, é culto de Caim. É culto de Caim. Não agradou o Senhor da oferta de Caim. Não se agradou de Abel, que Abel era verme. Abel era verme. Deus está onde estão os vermes, porque Jesus Cristo é o verme principal. Assim, queridos, esse assunto de Caim nos transporta, faça esse transporte comigo, ó. O assunto de Caim, Gênesis 4, nos transporta para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu não sei, irmãos, às vezes eu fico pensando, será que as pessoas entendem isso aqui? Eu sei que eu tenho que continuar pregando, pega a palavra em tempo, fora de tempo, a Bíblia fala, mas tem certas coisas que são tão claras. Olha só o que está escrito aqui, Mateus 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aqui é o culto, se, pois, vai cultuar a Deus, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando
faze a tua oferta. Está entendendo? Se tiver problema um com o outro, não vai ser resolvido. Agora a bênção é quando são dois vermes. E a bênção maior é o primeiro verme. O primeiro verme toma a iniciativa. O primeiro verme toma a iniciativa de procurar o segundo verme. E aí esclarecer tudo. Porque, gente, se não for assim, é religião. É religião. Se não for assim, é religião. E aí fica para nós. Entenderam aí, né? Abandona a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão e volta para cultuar. Por quê? Aí você agora vira a página e vai para o capítulo 6. Vira a página, vai para o capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha, há uma condicional aí. Uma condicional. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, outra condicional. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem tem pecado aqui, eu tenho, todos nós temos. E o que nós fazemos com os nossos pecados? Qual é o que a gente pede perdão para quê? A gente pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Mas nós perdoamos nossos. Olha o Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aí pode orar o Pai Nosso. Ranço tirado, pode orar o Pai Nosso. Mas como é que eu vou orar se eu estou com ranço? Ficou essa séria advertência: o dano da ausência do perdão. Não perdoando, não há perdão. E finalmente, terminando, Deus é glorificado no perdão. Deus é glorificado no perdão. Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. Eu gosto desse verso. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo. Aqui é o justo. E a sua glória é perdoar as injúrias. Esse é verme, ó. Está vendo que é um verme? É isso aí. A discrição do homem o torna longânimo. E a sua glória é perdoar as injúrias. Eu tenho citado aqui do lado uma passagem, Provérbios 14, 29. Volte aí, 14, 29. Provérbios 14, não é 14, 29 não. É 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. E por quê? Porque justo é verme, verme tem coração livre, livre, não tem ranço. Ah, mas não é fácil. Aí aquele verso que nós conhecemos, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso perdoar quem me ofendeu. Posso naquele que me fortalece. É obra do Espírito Santo, gente. Mas isso envolve esvaziamento de ego. Isso envolve esvaziamento de eu. Isso envolve crucificação de carne. Isso envolve quarto secreto, vida íntima com Deus. Ele faz o que a nossa carne não pode fazer. Ele faz o que a nossa carne não pode fazer, mas o que a nossa alma está clamando: Senhor, me ajuda. Aquela oração de Davi: enfia uma sonda lá dentro e traz para fora o que nem eu mais lembro, para que eu possa confessar-te o meu pecado e alcançar a misericórdia. Salmo 139. Então, queridos, Deus é glorificado no perdão. Tolaiete glorificam a Deus pedindo perdão a seus irmãos e perdoando as ofensas dos seus irmãos. Aí sim, vai diante do Senhor e abre teu coração. A misericórdia será alcançada.
Irmãos, eu tenho a história, vou terminar contando isso aqui. A história de Alexandre Serenelli. Tem muitos anos eu contei isso aqui já. E hoje eu voltei no livro para ver um pedacinho da história dele, porque eu tenho uma outra versão dessa história, mas o final é o mesmo. Mas nesse livro, Manancial das Histórias que Ilustram Sermões, conta a história de Alexandre Serenelli, um italiano. Ele se apaixonou por uma moça crente, uma adolescente de 15 anos, ele com 30. A mãe da adolescente se chamava Dona Antusa, ou Assunta, acho que era Dona Assunta, tem lá o nome. E a mãe chamou a filha e disse: minha filha, a distância de idade não convém, e o pior ainda, ele não é crente. Mas eu oro pela conversão dele. Minha filha, não dá certo, julgo desigual. Minha filha, veja bem. E aquele homem de 30 anos se apaixonou loucamente por uma adolescente de 15. E então a menina, atendendo a orientação da mãe, foi lá e disse: Alexandre, não dá para continuar o namoro, nós vamos terminar. E quando a menina disse: nós vamos terminar, ele imediatamente sacou um punhal e disse: não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E matou aquela jovem. Ele foi preso em flagrante na hora, correram, pegaram ele, foi julgado, condenado, 30 anos de cadeia. E lá não é aqui não, é 30 anos. 30 anos. E ficou. Aí, não estou dizendo que deve ter sido Gideões Internacionais, Novo Testamento. E ele começou a ler. Mateus, Marcos, Lucas, João, foi indo. Preso. E outra coisa para fazer, não sei ler. Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 6 ao 9, ele parou. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele disse todo. Mas será que há perdão para mim? Matei uma moça. Será que há perdão para mim? Olha, já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e foi embora. Aí chegou em 1 João. Mas eu sou um assassino, eu matei. Mandou ouvir o capelão: olha, me explique isso aqui. Eu matei uma moça. Isso aqui está na minha consciência. Há perdão para mim? Aqui está dizendo todo o pecado. O capelão disse: meu filho, se você crê que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdão dos teus pecados, está perdoado. Ele agarrou aquele Novo Testamento, agarrou o capelão e disse: eu creio, eu creio, eu creio. Mudou completamente. Bom comportamento, mas bom comportamento não tirou ele de cadeia não, ficou lá 30 anos, cumpriu a pena. Mas sabe o que permeou a mente dele naquele dia em diante, quando ele entendeu que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado? Sabe o que foi que ficou permeando na cabeça dele? Primeiro queria saber se a mãe da menina estava viva. Aí conseguiram descobrir que estava viva. Ele disse: quando eu sair daqui, se Deus me der vida de sair daqui vivo, eu vou procurar a mãe. 30 anos de pena, saiu da cadeia e foi lá, na casa da mãe. Quando aquela senhora idosa abriu a porta, olhou para aquele homem e disse: o que o senhor deseja? Ele disse: Dona Antusa, sou eu, Alexandre.
Alexandre? Sim, dona Antusa. Mas aquele Alexandre também morreu. Eu agora sou um crente. Eu sei que a senhora é crente. Eu matei sua filha. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu não posso restituir a sua filha. Mas eu posso dizer que aquele Alexandre morreu. E eu não vou conseguir viver se a senhora não me perdoar. Cristo já me perdoou. Mas eu preciso que a irmã me perdoe. Na hora veio tudo na cabeça. A cena, enterro da filha, a desgraça que foi, a imprensa, tudo, veio tudo na cabeça. A carne. Mas veio o Espírito. Ela segurou ele pelo braço, foi trazendo para dentro de casa e disse: Alexandre, se Jesus Cristo me perdoou, se Jesus Cristo te perdoou, eu me lembro que minha filha orava pela tua conversão. Quem sou eu para não te perdoar? E a velhinha abriu o braço. No que abriu, Alexandre Serenelli pulou no braço dela. Sabe, irmãos, o Calvário, é só o Calvário que faz esses milagres. Só Calvário pode pegar cobra e transformar em verme. Porque naquela cruz do meio estava o principal dos tolaietes, que disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, queridos, eu termino dizendo: o perdão nos liberta do passado. O perdão restaura o nosso presente. E o perdão nos cura para o futuro. Disse um velho servo do Senhor: o perdão nos livra do passado, restaura o presente e nos cura para o nosso futuro. E concluo dizendo só 3 coisinhas. Primeiro, o que é cristianismo? Cristianismo é perdão. Perdão pedido e concedido é avivamento. Eu não desisto do avivamento, eu não vou desistir não. Eu continuo clamando a Deus um despertamento na minha vida, na vida da igreja, na vida desse ministério, na vida de todos aqui que têm cargos na igreja, que vão assumir agora uma responsabilidade para o ano que vem. Verme, Deus quer vermes. Cristianismo é perdão, perdão pedido e concedido é avivamento. Cristianismo sem perdão é farisaísmo. Cristianismo sem perdão é farisaísmo. Passa de lado, passa para cá, passa para lá. Não, vai ao teu irmão, reconcilia-te com ele. O inferno está derrotado, Cristo está exaltado. A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo. E como é que eu alegro o Espírito Santo? Me submetendo à vontade do Espírito. Cristianismo sem perdão é farisaísmo, capa de piedade, rosto de anjo, índole de fariseu. E clame ao Senhor, como aquele pastor incendiou o país de Gales: quebra-me, quebra-me, faze-me um tolaiete, assim como o Senhor é um tolaiete. Faze-me um tolaiete. Ô meu irmão, faça essa oração. Você e Deus, aí clame: Senhor, faze-me um tolaiete. E tu verás a bênção que é. Como é maravilhoso ficar no centro da vontade do nosso grande Deus. Nós não fomos chamados para entristecer o Espírito. Nós fomos chamados para nos alegrar no Espírito. Obedecer ao Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Avivamento é isso. Não é estribuchamento, não é histeria, não. Avivamento é isso, é ser verme, ser verme. Avivamento é ser verme.
é ser moído, é não abrir a boca, não responder com ultraje. Aprendei de mim, disse Jesus. E como disse Davi, na força do Senhor eu salto as muralhas. E na força dele nós saltaremos essa muralha. Quebra-me, Senhor, faze-me um tolaiete, que glorifique o teu santo nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças. Eu não vou fazer nenhum apelo. Os irmãos sabem que o melhor apelo é aquele que a pessoa e Deus acertam intimamente. Mas me permitam dizer, quebra aí. Se alguém aqui nessa manhã, tenha liberdade, você quer ficar de joelho, fique, quer ficar em pé, fique, sentado, fique, mas peça aí, Senhor, quebra-me, peça, faz de mim um tolaiete, faze de mim um tolaiete, porque meu Jesus foi verme. Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, a começar daqui onde eu estou, meu Pai, por favor, eu quero ser mais verme ainda, eu preciso ser mais verme, e peço a bênção, peço ao Senhor a bênção de ter um rebanho disposto a ser verme e não homem, um rebanho disposto a ser quebrado, para que Cristo apareça. Ó Pai, que o Teu Espírito alcance corações, remova ranços, e que possa fluir aquela bendita alegria que vem do céu em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.